meia-noite a 1 da manhã. Quinta-noite, meia-noite a 1 da manhã, da quinta para sexta. E do domingo para segunda, meia-noite a 1 da manhã. Quem este horário estiver acordado, orar ao Senhor, rogar a Deus, interceder a Deus. Se a igreja já precisava orar, agora que ela precisa orar. Mesmo quem não tem tempo de orar, quem não liga para a oração, quem não gosta de orar, precisa orar. Precisa buscar a Deus. Que seja esse horário ou que seja outro horário, na igreja, em casa, não deixe de orar, especialmente com a sua família. Faça uma oração, um momento de adoração em família, durante uma hora do almoço ou antes de dormir. Dias do culto, você está na igreja. Os outros dias que você está em casa, que não tem o culto para você vir, faça isto. Mas não deixe de se ligar na videira, de se envolver no reino de Deus, pois isso é muito importante. Já precisávamos, e agora, de acordo com a circunstância, com o tempo que nós estamos vivendo, a época que nós estamos vivenciando, agora que a igreja precisa orar. Os ataques que estão se levantando contra a igreja são muitos ataques. Quando era lá fora, no outro país comunista, ou lá fora, perseguição, a gente aqui no Brasil, folgava, né? Tranquilo, não vai chegar aqui não. Já chegou a perseguição cultural. Não chegou ainda com arma de fogo, com a espada. Vai negar ou morrer? Mas essa perseguição já está em atividade há muito tempo. E agora diretamente. E o objetivo é fechar as igrejas. Ninguém se iluda. Nós estamos no tempo do fim. E antes de Jesus voltar, muitas coisas irão acontecer contra a igreja, de uma maneira mundial. Então nós precisamos estarmos ligados na videira, firmados na rocha, conservar, esse bom hábito de estar diariamente em comunhão com Deus. E esta comunhão com Deus é através de oração, de uma vida de oração. A gente fala com Deus e aí Deus fala com a gente. Eu quero ler com vocês aqui na palavra de Deus uma leitura que o Senhor me fez lembrar durante esta tarde, e eu quero compartilhar convosco aqui no segundo livro de Crônicas. Abra sua Bíblia, se possível. Se você não sabe ler, faça como o irmão que tinha lá na Engenheiro. Daquele irmão, todo culto, ele não sabe ler. Aí o pastor, vamos ler aqui em São João. Ele abria em Êxodo, mas estava lá com a Bíblia aberta. Ele não sabe ler, ele está com a Bíblia. Vamos ler aqui em Apocalipse. Aí ele abre lá em Gênesis. Ele abre e fica lá, mas está abrindo a Bíblia. Interessante, não é? E é verdade mesmo. Eu conheço o irmão. Eu achava interessante. Vamos ler aqui. Aí ele abria aqui e ficava lá como se. E a gente sabe ler, e às vezes a gente não abre porque acha que não precisa. Segundo livro de Crônicas, capítulo de número 7, versículo de número 14. Quero meditar convosco aqui nessa leitura. Acredito que é só não será uma saudação, não será, mas será um momento, um resumo daquilo que nós nesta noite precisamos ouvir de Deus para nossas vidas. A oração, período que a gente passa, meia hora, 10 minutos, 15 minutos, que a gente chega na igreja e dá tempo para orar de joelho. A gente ora, apresenta os problemas, as dificuldades. Na hora da leitura, que a gente lê a palavra
e vai orar e diz: Senhor, fala conosco. Aí a hora de a leitura ser lida, falada, Deus está falando conosco. E Deus fala conosco de várias formas, mas a mais segura é através da sua palavra. Então 7:14 do segundo livro de Crônicas, se possível, abra, que eu quero ler só esse texto, que diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Quem pode dizer amém? Deus está falando conosco, através da sua palavra que o escritor registrou, e era o próprio Deus que estava neste momento aqui, respondendo uma oração que o seu servo Salomão tinha feito. E o que eu quero chamar a atenção, irmãos, aqui, é que a oração é um diálogo. A oração não é um monólogo, em que uma pessoa só fala. A oração é um diálogo. Você fala e o outro responde, dialoga com você. É um diálogo. Quando nós vamos orar a Deus, quando nós vamos falar com alguém: Vanildo, como é que estão as coisas? Ah, Martinho, está tudo bem. Nós estamos dialogando, falando, conversando. Quando nós vamos orar a Deus, por não o vermos, a gente pensa que Ele não está vendo, não está ouvindo, não está presente, e aí a gente, na maioria das vezes, acha que está falando sozinho, falando. Mas quando nós estamos falando com Deus, Ele está ouvindo, Ele está vendo, e Ele responde a oração, embora muitas vezes a gente não entenda como Ele responde a oração. E aqui no capítulo de número 6, todo quem lê sabe e conhece. Estou citando esse acontecimento, porque através da palavra que nós vamos lendo, nós vamos falando, o Espírito Santo que está dentro de nós, de mim, de você, Ele é quem pega a palavra de Deus e vivifica ela dentro de nós, no nosso espírito. Aí o Espírito Santo pega essa palavra, que é a espada que Ele usa, e aí Ele vai transmitir para dentro do nosso espírito e fala conosco aquilo que Deus tem para trazer para nós. E Salomão, irmãos, após a construção do templo, ele vai consagrar o templo a Deus. Capítulo 6, capítulo 5, quando termina toda a construção e tudo está no lugar, chega a hora de agora consagrar o templo a Deus. E quando ele termina aquela construção, onde iria abrigar a arca do Senhor, que representava a presença de Deus, Salomão começa junto os sacerdotes, eles se juntam, e quando eles se juntam ali no templo para agradecer a Deus, a glória de Deus envolve aquela igreja do Antigo Testamento de uma forma tal que quem estava dentro não podia sair, quem estava fora não podia entrar, porque a glória de Deus era de uma forma tão manifesta naquele ambiente, que eles ficaram embebecidos pela presença. Aí
quando a glória de Deus envolveu aquele grupo de crentes que estava todos ali para buscar a presença de Deus e glorificar o seu nome e adorar a Ele por aquela obra que foi realizada para Deus permanecer ali no meio deles. Olha que coisa maravilhosa. Você vai ver isso no capítulo 6. Salomão agora convoca todo o povo. Ele faz um alicerce, como se fosse um altar, e ali ele fica. E o povo que estava ali presente, ele começa a relembrar a promessa que Deus havia feito para seu pai Davi, quando Davi queria construir aquele templo. Mas Deus não permitiu, por causa do seu pecado que ele havia cometido, derramado muito sangue, e Deus não se agradou do que ele fez com Betseba, com Urias, aquele crime e tal. Deus disse: você não vai edificar. Quem vai edificar o templo para mim é o seu filho, que vai vir dos seus lombos. Seu filho vai fazer isso. E Salomão estava relembrando a promessa que Deus havia feito a meu pai Davi. Agora ele está cumprindo através de mim, de edificar um templo. Olha que coisa maravilhosa. E Salomão começa a lembrar, depois que ele lembra a promessa de Deus, agora diante daquela construção magnífica, você vai ver no capítulo 6, quando Salomão, depois de conversar com o povo e mostrar para o povo aquilo que Deus havia prometido, ele agora se dirige a Deus em oração para consagrar o templo e agradecer a Deus por ter cumprido a sua promessa. No capítulo 6 você vai ver Salomão orando, falando com Deus e dizendo: Senhor, teus olhos estejam abertos sobre esta casa. Ouve a oração do teu povo que for feita aqui nesta casa. E Salomão começa a dizer: Senhor, quando o teu povo pecar e ele se arrepender e se humilhar e buscar a tua presença, perdoa o povo. Salomão estava orando, falando com Deus, e começa a dizer: Senhor, quando houver um problema, quando houver alguma dificuldade, se porventura nós pecarmos e o Senhor não se agradar e fechar os céus para não cair chuva, mas se o povo se humilhar e buscar a tua face, perdoa, Senhor, abre os céus, manda a chuva para que a terra produza. E ali no templo Salomão começa já a interceder, a orar, a buscar a Deus pelo povo. E esta oração vai agradando a Deus, e Deus vai ouvindo aquela oração, porque ele estava preocupado com a situação do povo. E ele sabia que Deus era um Deus de misericórdia, e ele sabia que o povo era propenso a pecar, a se desviar. E ele, sabendo disso, ele já orava: Senhor, se o povo fizer isso, eu sei que tu vais julgar o povo, mas se o povo se arrepender, perdoa. E ele vai apresentando, orando. No capítulo de número 6, você vai ver esta oração dele consagrar o templo e também já suplicar as misericórdias do Senhor para as suas vidas. Mas no capítulo 7, quando ele termina a oração, o versículo 1 diz assim: quando Salomão acabou de orar, 7 e o 1 está escrito assim, porque no capítulo 6 era a sua oração de dedicação do templo e ao mesmo tempo apresentando o povo. Mas no capítulo 7, quando ele termina de orar, Deus se agrada daquela oração e confirma, atendendo aquela oração, com a continuação do derramamento da sua glória no meio do povo. Capítulo 7, versículo 1 diz que desceu fogo do céu, consumiu o holocausto e os sacrifícios,
e a glória do Senhor encheu aquela casa, de uma maneira tal que os sacerdotes, versículo 2, não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a sua casa. Até esse momento, Deus não estava falando com Salomão. Salomão estava falando com Deus, mas Deus, atendendo a sua oração e se sentindo feliz, satisfeito com aquela oração, Ele responde enviando fogo para consumir o holocausto, o sacrifício que eles estavam oferecendo a Deus. E na continuação do texto, da leitura, você vai acompanhando o que aconteceu após a oração de Salomão. E é aqui que eu quero trazer para nós nessa noite, irmãos, a bondade e misericórdia e as maravilhas de Deus para com as nossas vidas. O que acontece quando um povo, quando alguém, ou uma igreja, ou uma família, ou um grupo se reúne para orar, para buscar a Deus com um propósito, quando elas reconhecem sua condição, mas também reconhecem quem Deus é para ela, e ela vai buscar em Deus o socorro para a sua vida. Salomão, naquele momento, juntamente com o povo, olha que coisa maravilhosa. Depois que ele ora, que Deus responde, aceita a oração, enviando fogo para queimar o holocausto, o sacrifício. A sua glória envolve aquela congregação de uma forma gloriosa, que todos viram, contemplaram a glória de Deus no meio do seu povo. E eles começam a adorar a Deus, engrandecer a Deus. Eles começam a engrandecer o Senhor e exaltar o seu nome, e a dizer: o Senhor é bom, o Senhor é longânimo, o Senhor é misericordioso. Eles começam a adorar a Deus. E aí, o que é que acontece? E onde é que nós queremos chegar? Versículo de número 11 diz assim: quando Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei, e prosperamente efetuou tudo que intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, o Senhor lhe apareceu de noite e lhe disse: olha, agora vai começar o retorno da oração. Salomão falava com Deus, depois adorava a Deus, agora chegou a vez de Deus, o Senhor, responder a Salomão a sua oração. E veja o que aconteceu. Versículo número 12: o Senhor lhe apareceu de noite e lhe disse: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Porque Salomão orava: Senhor, esteja teus olhos abertos, teus olhos abertos, teus ouvidos atentos à oração desta casa. Ouve a oração do teu povo, te agrada de nós, porque tu escolheste Jerusalém, para em Jerusalém ser a habitação da tua casa. Aí Deus diz assim: ouvi a oração e escolhi este lugar para a casa de sacrifício. Versículo número 13, preste bem atenção. Olha agora Deus dizendo a Salomão: quando eu cerrar os céus e não houver chuva, ou ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou enviar a peste entre o meu povo, porque Salomão diz: Senhor, se o teu povo pecar contra ti, e tu fechar as portas dos céus para não mandar chuva, ou se tu mandar uma praga como juízo para o teu povo,
Aí Deus agora está dizendo, respondendo a Salomão conforme a sua oração. Ele estava dizendo: se eu fizer isto, enviar peste sobre o meu povo. Aí no versículo 14, ele diz assim: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Isso era uma resposta, irmão, à oração que Salomão havia feito. Alguma vez você já se lembrou de um voto que você fez? Senhor, se tu me abençoar aqui, vou fazer isto. Se tu fizer assim comigo, eu vou fazer assim. Você pensa: Senhor, se tu abrir uma porta de emprego, aí é que eu vou ser fiel. Aí Deus diz: vou abrir uma porta de emprego para você. Eu quero ver se você vai ser fiel. Aí teve aquele rapaz que perdeu o emprego. Aí era ciclo de oração, vigília, culto, não perdia um culto. Onde ele chegava: irmão, ore por mim para o Senhor abrir uma porta. Um ciclo de oração: Senhor, abre uma porta para mim. E essa igreja orava: Senhor, abre uma porta para o teu servo, Senhor. Dá ele um emprego bom. E ele chegava nos cultos à noite, nas vigílias. Aí Deus disse: vou abrir uma porta para ele. Aí foi, abriu uma porta para ele. Ele começou a ganhar dinheiro. Quando ele começou a ganhar dinheiro, a primeira coisa que ele fez foi se afastar e curtir a vida com o dinheiro que ele estava ganhando. E foi verdade. E nunca mais foi na oração, nunca mais foi na vigília, deixou até de ir para os cultos, porque agora era só trabalhando, ganhando dinheiro e às vezes aproveitando para viajar. Aí não tinha mais tempo de oração, não tinha mais tempo de ir para a igreja, não tinha até... Salomão disse: Senhor, se o povo pecar contra ti, tu fechar a porta, se o povo se arrepender, Senhor, tu perdoa. Se o povo se humilhar, Senhor, e te buscar, tu perdoa. Porque o povo é propenso a pecar, a desobedecer. Mas tu és bom e misericordioso. E se o povo se arrepender, tu perdoa, Senhor. Aí Deus disse: se o povo se arrepender, me buscar, se humilhar e se converter, pode ficar certo de uma coisa: eu perdoo, eu saro, eu curo, restauro, levanto, abençoo, se o povo fizer isso. Era um acordo que Deus estava fazendo com Salomão. Salomão fez uma petição, Deus disse: eu faço um acordo com você, Salomão, pode ficar certo, se o povo fizer isso e eu fechar a porta e ele se arrepender e me buscar, eu estou pronto a perdoar, curar, sarar, restaurar. Se o povo fizer isso, eu faço a minha parte. Agora meus olhos estarão abertos à oração deste lugar. Versículo 15, Deus disse: eu estou aqui para fazer a minha parte, se o povo fizer a parte dele. É isso aqui, porque às vezes eu e alguns de vocês, não sei, talvez, mas eu sei que comigo é assim. Quando eu faço uma coisa errada, que não reconheço, e não vou buscar a misericórdia e o perdão de Deus, Deus não faz nada, fica na dele. Jesus fica na dele. Ele sabe que eu preciso, sabe que eu não vou a lugar nenhum, mas enquanto eu não reconheço e vou buscar a sua misericórdia, ele não estende a mão para me perdoar e me abençoar. Era isso que Salomão estava pedindo a Deus, dizendo: Deus, se o povo fizer isso, tu faz isso? Faço. O acordo está feito o negócio. Eu sei que o povo está propenso ao erro, ao pecado, eu sei, mas também eu estou pronto, se ele se humilhar, me buscar, orar, se converter, eu vou abrir a janela dos céus
e vou devolver para Ele tudo que eu retive. Glória. Por isso que às vezes muitos de nós sofrem. Aliás, nós sofremos. Muito de nós sofre. Porque a gente, não é que nós temos prazer no pecado. É diferente, nós tínhamos no passado. Antigamente eu tinha, você tinha, nós tínhamos prazer no pecado. A gente fazia, né? Tá até Efésios, né? Que ele leu aqui. A obra da carne, a vontade do inimigo, dos espíritos e tal. A gente tinha prazer, era escravo, aprisionado. A gente fazia coisas que a gente, às vezes, era obrigado a fazer, mas fazia. Por quê? Porque nós éramos escravos da natureza pecaminosa. Era uma coisa, e Deus. Mas depois que nós nascemos de novo, aceitamos Jesus, nos convertemos, né? Nos transformamos, o velho homem deu lugar a uma nova criatura. Agora, a verdadeira natureza não tem prazer no pecado. Não tem. Embora que a gente peque, mas a gente já não peca por prazer. Nós pecamos por causa dessa ainda natureza que está em nós, essa luta da carne. Nós cedemos às vezes, mas quando nós cedemos, João escreve na sua carta, capítulo de número 1, aliás, capítulo 2, versículo 1. Leia para mim esse texto, primeira carta do apóstolo São João, primeira carta. Leia o versículo, capítulo 1, leia o capítulo 1, do 7, a partir do versículo 7. Primeira carta, primeira epístola. Mas se andarmos na luz, Preste bem atenção, viu? Preste bem atenção. mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Continue. Se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Versículo 10. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está Permaneça em pé, permaneça em pé. em nós. Aqui você já observa uma figura daquela oração de Salomão, quando dizia assim: Senhor, quando o teu povo pecar, e tu fechar os céus, enviar a peste, gafanhoto, porque lá era juízo mesmo, a destruição era literal. Aqui também tem, Deus pode fazer isso, mas lá era literal, Deus fechava os céus. Aí Salomão disse: Senhor, se o povo pecar, e se ele se arrepender, se humilhar, buscar, tu perdoa? Tu perdoa, Senhor? Deus disse: perdoa. Se o povo fizer isso, eu perdoo. Porque era esse o diálogo, a conversa era essa, o sentido era esse. Como se eu dissesse assim: Senhor, se a irmã fulano, o irmão fulano ou eu, tu pode perdoar a gente, Senhor, tu perdoa. Se eu te pedir perdão, tu perdoa? Aí ele disse: perdoo. Se você se arrepender, eu perdoo. Aí João diz aqui: se nós dissermos que não pecamos, enganamos a nós mesmos. Esse pecado aqui não é o pecado da natureza antiga, que tinha prazer no pecado. É o pecado dessa natureza, mesmo transformada, mas ainda nós temos essa luta dentro de nós. A gente peca por um mau pensamento, peca se olhar uma coisa e desejar errado. A gente peca de várias formas. Só que isso acontece, não é porque a gente quer. Eu vou pecar. Quem faz isso ainda não passou pelo trato do novo nascimento. Mas quando ele percebe que pecou, Jesus tem misericórdia, Jesus me ajuda. É essa luta para ele não pecar. Agora ele diz: se nós confessarmos os nossos pecados,
Ele é fiel e justo para nos perdoar e purificar de todo pecado. Você pode dar um glória a Jesus? Porque você tem dele essa promessa. Eu tenho essa promessa, irmão. Você tem essa promessa que se pecar e buscar o seu perdão, confessar, Ele é fiel e justo para perdoar e purificar de todo pecado. Agora preste atenção no que é melhor, mais ainda. Capítulo 2, versículo 1. Capítulo 2, versículo 1. Veja o que é que João diz. O que é que João diz? Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo. Um momento, Ivanildo. Meus filhinhos, estas coisas que eu falei, que eu escrevi, e que se andarmos na luz, temos comunhão com Ele e tal, que se dissermos que não pecamos, enganamos a nós mesmos, nós pecamos, nós somos sujeitos ao pecado, mas se a gente confessar, Ele é fiel e justo para estas coisas. Olha aí, continue. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Permaneça em pé, permaneça em pé. Veja a riqueza do versículo. Filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Mas como ele escreve? Para que vocês não pequem, se ele diz que nós estamos sujeitos ao pecado. Ele estava dizendo o seguinte: filhinhos, não é porque ele pode perdoar ou purificar que a gente vai pecar. Não é aproveitar, eu peco e Jesus me perdoa, eu peco e ele me perdoa. Depende da intenção do seu pecado. Se você pecar consciente e cair na armadilha de que eu peco e ele me perdoa, eu peco e perdoa, ao dedinho. Porque você está tendo prazer no pecado. Aí ele diz: filhinho, eu escrevo isso para que não pequeis, vírgula. Faça tudo para não pecar. Vigie, esteja atento, fuja, corra, se esconda para não pecar. Mas como você vai viver num mundo como esse, nessa natureza, sem pecar? Porque ele disse: se você disser que não pecamos, fazemos-lo mentiroso. Mas preste atenção. Aí ele continua a leitura e diz: mas é uma possibilidade. Mas, porém, contudo, se pecarmos, não é quando pecarmos, é se é uma possibilidade, pode acontecer ou não. Eu posso ver que aquilo ali é um pecado e fugir dele e não cometer o pecado. Eu vi que era pecado, mas eu me desviei do pecado. Se pecarmos, mas terá ocasião que eu não conseguirei fugir. O pecado aconteceu, e agora, que fazer? Temos um advogado. Temos um advogado que está pronto para advogar esta causa, para nos perdoar, purificar, porque foi Ele quem pagou o preço para isso. Mas Ele disse: filhinhos, estas coisas vos escrevo para que você viva a sua vida sem pecar. Porém, se pecarmos, não foi quando pecarmos, foi se pecarmos. Se nós pecarmos, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. Não é assim que está escrito? Está escrito assim. Meu Deus, e agora como é que eu vou fazer? Como é que você vai viver? Nós vamos viver a nossa vida como nova criatura,
vendo o pecado, sabendo que é pecado, mas desviando o caminho do pecado, porque nós não temos prazer no pecado. Mas quando acontecer de pecar, se nós pecarmos, o mau pensamento, a vontade de quebrar a cara de alguém, a vontade de ir lá e dizer umas coisas, se eu pudesse, isso aí internamente, você sabe que isso aí você não pode, porque você é crente, ninguém viu, nem ouviu, só ele ouviu. Aí você diz: Jesus, me perdoe, porque deu vontade de ir lá e dizer umas coisas, e eu sei que eu ia criar uma confusão muito grande, mas Jesus, me perdoe, tira isso do meu coração. Aí ele... Você viu o pecado, mas você não foi atrás do pecado. Se pecarmos, temos um advogado. É por isso que esta porta que, quando eu disse assim: Salomão, eu estou pronto a perdoar, se ele fizer a parte dele. Senhor, tu perdoa? Perdoa se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se arrepender, se converter, eu perdoo. Deus se disponibilizou, se colocou à disposição para resolver a causa do seu povo. Jesus também fez a mesma coisa. Ele sabia que nós iríamos viver a nossa vida aqui com Ele, mas nós estaríamos aqui ainda. Mas eles: filhinho, vigiai, mortifique a carne, renuncie, procure viver sua vida na presença de Deus. Aí a oração, a busca a Deus, a palavra, a comunhão, a rejeição ao pecado é que vai ajudar a gente a viver essa vida sem querer se envolver no pecado. Aleluia. Essa vida que você vai viver, que eu vou viver, vai nos ajudar a escapar de muita coisa. E aí João disse: se nós confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos purificar e nos perdoar e purificar de toda injustiça. Mas filhinho, eu estou dizendo isso para vocês, não é para vocês pecar e pedir perdão, não, senhor. Eu estou dizendo isso para vocês, para que vocês não pequem, porque o pecado causou a morte do Filho de Deus. Foi o pecado que matou Jesus. E toda vez que você pecar deliberadamente, ou você está crucificando, você está indo causadores em Cristo. Então não peque. Estou dizendo isso para vocês: não pecar, porém, mas se pecar. Você está lutando, se esforçando, vivendo a sua vida com o Senhor, buscando a Deus, se consagrando. Você é de Jesus, você está aqui, mas não é do mundo, não. Você está no mundo, mas não é do mundo. Então a sua vida não é sua, é dele. Se a vida for sua, você faz o que você quer, mas se a sua vida é dele, você vai fazer o que ele quer. Era isso que ele estava ensinando. E Paulo ensina isso na segunda carta. Obrigado, meu filho, obrigado. Muito obrigado. Estamos já chegando no final. Concluir. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 14 em diante. O amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, todos morrem por um. Ele morreu por nós, para que a gente morra para ele. A vida que agora a gente vive, não vivemos mais para nós, mas para aquele que morreu por nós e ressuscitou. Porque se nós estamos em Cristo, nós somos novas criaturas, as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. E a vida que a gente vive agora não é mais para a gente, para mim, é para Ele. A sua vida não é mais para você. Primeiro para Ele, depois para você.
E aqui ele conclui na conclusão, João diz: mas se pecarmos, temos um advogado. Eu queria que você nesta noite, nesse encerramento de culto, pudesse dizer ao Senhor Jesus: Senhor, te agradeço, porque o Senhor é o meu advogado. Quando eu errar, eu sei, eu não quero errar, mas eu sei, se eu errar, eu sei que o Senhor é o meu advogado, para me ajudar a seguir em frente nessa caminhada. E é isso que ele está dizendo aqui nessa noite para nós. Você está aqui hoje porque ele intercedeu, intercede por você, para que você permaneça na presença dele. E eu quero nesta noite que o Senhor Jesus, pelo seu Espírito Santo, pedir a ele. Então nós temos uma convicção, uma certeza absoluta que o Senhor pode, e o Senhor quer. O Senhor pode e Ele quer nos ajudar a viver a nossa vida na presença dEle enquanto estivermos aqui neste mundo. Se falharmos, se errarmos, acreditemos que temos um advogado que pode advogar nossa causa. Para que isso aconteça, vamos a Ele, porque se formos a Ele, Ele vai advogar a nossa causa e vai nos perdoar e nos ajudar a continuar vivendo a vida para Ele. Quem pode dizer amém? O acordo está feito. Eu quero dizer nessa noite, ó irmão, o acordo está em pé, viu? O acordo está em pé. O acordo de Deus está em pé. O acordo de Deus está em pé. Ali foi Salomão intercedendo. Hoje é o Espírito Santo que intercede por nós, nos convencendo quando a gente erra. Meu filho, vá para Jesus. Minha filha, vá para Jesus. Meu filho, vá para Jesus. Minha filha, vá para Jesus. Ele vá para Ele, que Ele vai te ajudar. Ele vai te ajudar, porque o acordo dele está em pé. Quem pode dizer amém? Que o Senhor nos abençoe, nos ajude e nos guarde, para que nós possamos, com esta palavra, aplicá-la em nossa vida, a minha especialmente, e saber que Ele é o nosso advogado, que está pronto para advogar nossas causas, em nome de Jesus. Queridos irmãos, domingo, aliás, quinta-feira é como foi avisado aqui, mas domingo será um culto festivo. Nós estaremos recebendo aqui, conforme foi agendado, um amigo meu de muitos anos, pastor, que eu conheço muita gente e pessoas que gostam de me visitar, que eu visito eles também, e concordei com esse amigo, uma pessoa maravilhosa de Deus, homem de Deus. Ele e a filha dele vai estar conosco. Ele é pregador e cantor, e a filha dele é cantora. Junto com os conjuntos aqui, nós estaremos fazendo uma festa para Jesus no domingo, mas na quinta-feira já teremos aqui outra festa para Jesus com a Igreja da Imaculada. Amém? Vamos ficar em pé, vamos orar, vamos agradecer a Deus. Mondarlan vai orar nesta oração de agradecimento ao Senhor, e logo após a bênção apostólica, em nome de Jesus. Amados irmãos, mais uma vez a paz do Senhor. Só fazendo uma correção aqui no aviso que eu dei sobre o pedido de oração da nossa irmã Fátima. A irmã Fátima é a mãe do nosso auxiliar Leandro Martins, ok? Então, é o primo dela que está entubado, e o irmão dela, que mora no Rio de Janeiro, foi diagnosticado com Covid. Eu falei aqui que tinha sido os dois. Então, ratificando o meu aviso, o primo dela se encontra entubado, e o irmão dela, que mora no Rio de Janeiro, foi diagnosticado com esse problema, ok? Que Deus em Cristo abençoe a família da irmã Fátima. Nas nossas orações, vamos apresentar esta família ao Deus de milagre. Meus irmãos, a paz do Senhor, vamos orar. Quantos precisam de oração? Deus eterno, Pai bendito, te agradecemos, Senhor, nesta oportunidade por ter chegado até aqui, Senhor. Toma a frente, ó Pai amado, nos guardando e nos livrando de todo mal. Acampa o anjo, Senhor, ao nosso redor. Dá-nos uma noite de sono reparador, Senhor, na Tua presença, Senhor Deus eterno. Nos ajuda, Senhor, nos capacita, Senhor, nos fortifica para permanecermos firmes na Tua presença, Senhor,
fazendo a tua obra. Deus eterno, estenda as tuas mãos sobre o pastor da igreja, o pastor Marinaldo, o pastor presidente José Carlos de Lima, Senhor Deus eterno, dando saúde e graça aos teus filhos. Estenda as tuas mãos sobre os dirigentes da nossa congregação, Deus eterno, instruindo com sabedoria do céu. Ó Pai amado, nos ajuda a ser conosco, em nome de Jesus. Amém. Desde já, irmãos, agradecemos a todos vocês que estiveram aqui hoje. Quinta-feira, o mesmo grupo esteja conosco e todos os ouvintes que estiveram conosco durante esta live. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus, desde agora e para todos sempre. Todos dizem amém. A paz do Senhor, uma boa noite e até quinta-feira em nome de Jesus.